quando a dor de um que adoece faz a casa inteira sentir. Você já percebeu que, quando alguém em casa não está bem, o silêncio muda de cor? A mesa do jantar fica diferente, as palavras pesam, os olhares se evitam. Isso não é coincidência. É ciência. A família é um sistema vivo. Quando uma peça perde equilíbrio, todas as outras se ajustam, mesmo que de forma dolorosa. Murray Bowen, pioneiro da terapia familiar, dizia: não existe um indivíduo isolado, existe um indivíduo dentro de um sistema. Na prática, isso significa que a depressão de uma mãe pode gerar ansiedade nos filhos. O alcoolismo de um pai pode virar raiva reprimida em uma filha. A tristeza de um avô pode se transformar em silêncio pesado para todos. E esse padrão não fica apenas no presente. Ele se transmite. Pesquisas sobre Adversity Childhood Experiences, as famosas ACEs, mostram que traumas vividos na infância aumentam drasticamente o risco de doenças físicas, mentais e até problemas financeiros na vida adulta. Ou seja, a dor não termina com quem sofre. Ela é herdada. Histórias reais reforçam isso. No livro It Didn't Start With You, Mark Volin mostra como medos, culpas e padrões emocionais se repetem como se fossem uma herança invisível. É o adoecer junto. E o cinema também retratou isso. No filme Gente como a Gente, Ordinary People, a perda de um filho não destrói apenas a mãe, ela implode a família inteira, revelando como cada um lida com a dor de forma disfuncional. Então, quando falamos em saúde mental, não estamos falando só de uma pessoa. Estamos falando de lares inteiros. E talvez, da sua família também. Porque algumas famílias adoecem juntas? A resposta não é simples, mas podemos enxergar 3 raízes principais: biológica, psicológica e social. Primeiro, a raiz biológica. Genes importam, sim. Uma predisposição à depressão ou ansiedade pode ser herdada. Mas como lembra Bessel van der Kolk em O Corpo Guarda as Marcas, essa predisposição só se manifesta em ambientes de estresse ou trauma. É como uma semente que precisa de solo para germinar. Depois, a raiz psicológica. Famílias repetem narrativas: na nossa casa não se chora, aqui todo mundo precisa ser forte, não temos tempo para fraqueza. Essas crenças disfuncionais silenciam emoções, reprimem sentimentos e ensinam a próxima geração a carregar o peso sem pedir ajuda. Por fim, a raiz social. Fatores como pobreza, desemprego, violência urbana ou até crises políticas impactam diretamente a saúde mental de famílias inteiras. O psiquiatra Viktor Frankl já dizia: quando não conseguimos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Só que, quando a pressão é coletiva, a mudança individual não basta. Essas raízes crescem juntas. Uma mãe sobrecarregada pela falta de apoio pode desenvolver depressão. Isso aumenta a ansiedade do filho, que, para aliviar a tensão, se refugia em vícios. O pai, tentando controlar a situação, se torna agressivo. E o ciclo se fecha. É nesse ponto que entra a importância da psicologia e da psiquiatria. Porque identificar as raízes é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Sem isso, a dor se repete, geração após geração. Se famílias adoecem juntas, elas também podem se curar juntas. E esse é o ponto central. Não basta tratar apenas o indivíduo. É preciso olhar para o sistema. O primeiro passo é psicoeducação. Quando uma família entende como trauma e estresse funcionam, já dá meio passo em direção à cura. Por exemplo, estudos mostram que explicar a uma criança que a depressão da mãe não é culpa dela reduz significativamente o risco de ansiedade futura. O segundo passo é redefinir papéis e limites. Salvador Minuchin, outro gigante da terapia familiar, mostrou que famílias saudáveis têm fronteiras claras. Pais cuidam, filhos crescem, avós apoiam. Quando os papéis se confundem, filho cuidando da mãe, mãe dependendo emocionalmente do filho, o sistema adoece. Terceiro, habilidades práticas. Comunicação não violenta, técnicas de respiração, exercícios de mindfulness em grupo. Coisas simples que podem ser feitas em casa. Um exemplo prático? Uma reunião semanal de 15 minutos em que cada um fala, sem interrupções, sobre como se sentiu na semana. Quarto, tratamento especializado. Terapia familiar, terapia de casal,
grupos de apoio como Alcoólicos Anônimos e, quando necessário, psiquiatra para medicação. Aqui entra a ciência mais dura e ela salva vidas. E quinto, rede de apoio. Famílias não curam sozinhas. Igrejas, grupos comunitários e vizinhos, até a escola das crianças podem ser parte da solução. O isolamento é sempre inimigo. Quebrar o ciclo não é fácil. Mas é possível. E começa com uma escolha: parar de repetir a dor e abrir espaço para um novo padrão. Famílias carregam heranças invisíveis. Algumas boas, histórias, receitas, músicas. Outras ruins, silêncio, dor, traumas não resolvidos. Mas você não precisa repetir essa herança. Você pode ser o ponto de virada. A geração que decide falar, que decide pedir ajuda, que decide quebrar o ciclo. No livro O Corpo Guarda as Marcas, Bessel van der Kolk diz que o trauma não precisa ser destino. Ele pode ser o começo de uma transformação. E talvez, a sua família esteja esperando por isso. Quando uma família adoece junta, é doloroso. Mas quando uma família aprende a se cuidar junta, a cura pode ser muito mais poderosa. Se esse tema fez sentido para você, compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no canal Porto da Mente. Pode ser que alguém da sua família, ou de uma família que você conhece, esteja precisando ouvir isso hoje. Deixe um comentário sugerindo um tema para os próximos vídeos. Sua opinião é muito importante para o nosso canal. Uma boa noite e até o próximo vídeo.